nesta reta final, muitos se questionam quais os assuntos mais cobrados na prova do IFRN que acontecerá dia 8 de outubro de 2017. Estou aqui para fazer as minhas apostas, deixarei para vocês 5 temas que eu acho possível cair na prova de português e aí vamos às questões. Normalmente, a prova do IFRN ela traz 3 textos, um texto mediano, um trecho e um texto com linguagem verbal e não verbal. Costuma apostar em charge ou tira cômica são os textos que mais gostam de cair na prova do IFRN. Lembrando que a charge ela tem sempre sua função comunicativa de criticar através de linguagem verbal, que são as palavras, linguagem não verbal, que são as imagens, e a partir desse conjunto ele consegue fazer uma crítica de preferência sobre algum assunto da atualidade. Já a tira cômica ela segue em trechos sequenciais, diálogos sequenciais, como tirinhas, também conhecido como tirinhas, e aí também pode ou não ter a função de criticar. É de praxe a questão, normalmente a primeira questão da prova, pedir qual o objetivo principal do autor no texto 1. Normalmente, minha gente, para você saber o objetivo do autor, você tem que ter o conhecimento de tipologia, ou seja, o que é narração, o que é descrição, o que é uma injunção, o que é uma exposição e o que é uma argumentação. Assim você já consegue aí saber qual o objetivo do autor. Se ele está querendo contar uma história, descrever, defender algum ponto de vista, se ele quer deixar alguma ordem ou expor alguma informação. Também é interessante que o candidato ele tenha conhecimento sobre gêneros textuais. Se aquele texto ele é um artigo de opinião, se ele é uma carta, se ele é uma notícia, se ele é uma reportagem, se ele é uma entrevista, tudo isso facilitará o candidato a acertar aí de 2 a 3 questões na prova. Tem trazido também a prova do IFRN a questão de pontuação. Eu aposto mais em uso da vírgula, saber onde é que a vírgula se encaixa de forma correta, e aí com os nossos conhecimentozinhos sobre as regras de pontuação, tem como a gente também matar essa questão da prova. Desde 2008, com a ação do novo acordo ortográfico, tem buscado também examinar o concorrente em relação à acentuação gráfica, trazendo conhecimento sobre as novas regras de acentuação. Então foi tipologia textual, gênero textual, acentuação, pontuação e minha última dica, a 5ª dica seria a intertextualidade. Normalmente essa questão cai, que é a comunicação entre os textos da prova. Entre o texto 1, o texto 2 e o texto 3, o que é que há em comum entre esses textos. Então, são assuntos importantíssimos para você que vai concorrer no dia 8 a uma vaga no IFRN. Não deixe de sair de casa sem ter aprendido pelo menos esses 5 assuntos. Quanto à prova de redação, vocês precisam ficar atentos ao gênero textual, ao gênero cobrado pela prova. Eu, particularmente, este ano estou apostando em um artigo de opinião ou uma carta argumentativa, ciente de que tanto o artigo quanto a carta tem a sua estrutura específica. Não esquecendo que a carta ela tem que ter o local e data na primeira linha do lado esquerdo, o vocativo, que é o chamamento, a forma como você vai tratar o destinatário. Se for alguém que exerce um cargo público, busca chamar ele de excelentíssimo senhor fulano de tal, vírgula, e então começa o seu texto. Na última linha, do lado direito, atenciosamente ou respeitosamente, vírgula, e assina o seu texto com pseudônimo. O pseudônimo é um falso nome que a prova te oferece. Assim você consegue ganhar a estrutura de uma carta e aí a comunicação da carta ela é semelhante à do artigo com algumas especificidades. A carta argumentativa ela exige do candidato um pouco mais de dinamismo, uma intercomunicação com o leitor. A gente consegue interagir mais do que o artigo de opinião. Mas tanto o artigo quanto a carta, você precisa colocar a sua primeira pessoa do singular. Verbos como acredito, penso, sei, conheço. É interessante que tanto no artigo de opinião quanto na carta argumentativa você apresenta esse tipo de verbo, para mostrar que é um texto autoral e que inclusive vai ser assinado. Preste atenção que o artigo de opinião ele pode ou não ser assinado, depende da proposta. Se pedir para assinar com pseudônimo, vai lá e assina na última linha, depois logo após o seu texto, e se não pedir, então não assina. É interessante que seu artigo de opinião também tem um título e não pula a linha do título para então começar a sua redação. Então boa prova para vocês, estamos aqui, a equipe do Simetria, confiantes
nessa aprovação em massa e que venha o nosso time de campeões 2018. Conto com vocês. TV Agendão.